Meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo a respeito da doutrina do pacto. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1. Nós estaremos lendo alguns textos de Gênesis e na medida que o estudo estiver caminhando, nós vamos ler esses textos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra mais uma vez. Que o Senhor nos conceda a iluminação necessária para compreendermos mais a doutrina do pacto, em especial hoje o mandato cultural. Nos ajuda, Senhor, a compreendê-lo à luz da Tua Palavra e por meio dele, Senhor, glorificarmos o Teu santo nome. Assim te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a jornada normal de um trabalhador brasileiro é de cerca de 8 horas por dia. Isso significa que 1/3 da vida do brasileiro, ou 1/3 do dia do brasileiro, ele passa trabalhando. Sem falar no tempo que ele gasta também indo e vindo do trabalho. Sem falar que muitas vezes ele também, em sua casa, em seu lar, ele se preocupa e fica pensando a respeito do seu trabalho. E uma vez que o trabalho, ele ocupa um tempo tão significativo do nosso dia, é natural que muitas vezes surjam em nossa mente alguns questionamentos, como por exemplo, qual é a finalidade do trabalho? Ou será que vale a pena trabalhar tanto? Ou será que o meu trabalho tem tornado a minha vida melhor ou pior? Veja, nas quartas-feiras nós estamos em nossas reuniões de oração tratando sobre a doutrina do pacto. E em especial temos estudado a respeito dos mandatos de Deus para Adão ali no Éden. Já tivemos a oportunidade de estudarmos a respeito do mandato espiritual relacionado ao dia de descanso. Vimos também o mandato social relacionado à família e à vida social do homem. E hoje nós estaremos tratando a respeito do mandato cultural. Este diz respeito ao trabalho do homem. E nós podemos encontrar este mandato aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quando Deus diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui no capítulo 2, no verso 5, também é dito assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja, queridos, esses textos nos mostram que Deus havia dado ao homem responsabilidades, havia dado ao homem ocupação, trabalho. E é aqui que nós começamos o nosso estudo sobre o mandato cultural. É a partir desses textos que nós vamos entender esta ordenança de Deus para Adão, bem como para os seus descendentes ali no Éden. Então, eu gostaria de destacar 3 verdades a respeito do mandato cultural. 3 verdades que nós entendemos que são importantes termos em nossas mentes. A primeira delas é que o trabalho ele foi instituído por Deus antes da queda do homem. Veja, a ordenança do sábado pressupõe a ordenança do trabalho. Isto é, um dia de descanso dentre 7 implica em 6 dias de trabalho. Veja, Deus trabalhou durante 6 dias na sua criação e descansou no 7º. O mesmo padrão foi estabelecido por ele para o homem, trabalhar 6 dias e descansar um dia. E aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos encontrar Deus também falando o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja, após Deus ter criado todas as coisas, por fim ele criou o homem
E dentre as criaturas que ele criou, o homem foi o único que ele fez segundo a sua imagem e semelhança. Logo, o homem, ele foi a coroa da criação. E Deus, então, colocou o homem em um relacionamento singular com a sua criação. Deus, como o grande governador do universo, ele deu ao homem e à sua esposa a responsabilidade e o privilégio de serem seus representantes na terra, serem seus vice-regentes, serem seus mordomos aqui neste mundo. Então, queridos, este privilégio e esta responsabilidade que Deus concedeu ao homem não davam ao ser humano a liberdade para abusar da criação. Não, eles deveriam guardar, eles deveriam cultivar, eles deveriam trabalhar de uma maneira que glorificasse a Deus. Agora, pensando especificamente a respeito dessas tarefas que Deus concedeu ao homem, vale a pena nós lembrarmos aqui das palavras do pastor Paulo Anglada, quando ele disse lá no seu livro Imago Dei: foi atribuída explicitamente a Adão a responsabilidade de dominar, cultivar e guardar a terra. Esse mandato cultural da humanidade implica em desenvolver as potencialidades da criação para o benefício da humanidade e para a glória de Deus. Ele inclui o trabalho, a agricultura, a indústria, o comércio, a ciência, a cultura, as artes e etc. Veja, queridos, que Paulo Anglada aqui deixa claro aquilo que Deus concedeu ao homem como responsabilidade: acionar as potencialidades da criação, desenvolver essas potencialidades nas mais diversas áreas, seja na agricultura, nas ciências, nas artes, no comércio, tantas e tantas áreas do conhecimento humano. O homem deveria potencializar e desenvolver a criação em todas essas áreas. E tudo isso para o benefício da humanidade e, sobretudo, para a glória de Deus. Agora, veja aqui, queridos, que Deus não criou o homem para a ociosidade. Pelo contrário, o homem foi criado para o trabalho. E hoje nós cumprimos esse mandato cultural quando nós realizamos o nosso trabalho, quando nós exercemos a nossa vocação, independentemente da nossa esfera de atuação. Ainda que, contanto que seja um trabalho que não seja pecaminoso, todos os trabalhos, eles são um cumprimento, uma obediência a este mandato, ao mandato cultural. Ao fazermos os nossos trabalhos com amor, cumprindo o mandato de Deus, certamente, queridos, Deus se agrada de nós. Deus se agrada quando nós o honramos com as nossas vocações. Ainda que este trabalho não venha a ser reconhecido pelos homens, ainda que nós não venhamos a receber reconhecimento e o devido valor das pessoas, mas quando nós nos esmeramos, fazemos com amor, fazemos com excelência o nosso trabalho, Deus, ele fica satisfeito porque nós estamos cumprindo o mandato dele para nós. Mas, em segundo lugar, temos que lembrar também, além de entendermos que o trabalho foi instituído por Deus ali no Éden antes da queda, precisamos entender, em segundo lugar, que a queda do homem tornou o trabalho árduo. Veja, a palavra de Deus diz que após a queda, os nossos primeiros pais, a maldição de Deus foi então dispensada sobre o trabalho também. Como nós sabemos, Deus amaldiçoou a terra, o próprio homem e o trabalho. É interessante nós observarmos em Gênesis 3, versículo 17, quando a palavra de Deus diz o seguinte: Deus vai se dirigir a Adão: visto que atentastes à voz de tua mulher
e comestes da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Veja, no Éden, Adão ele trabalhava com alegria, com prazer. O trabalho para Adão não era algo que demandava fadiga. Era algo prazeroso, era algo que transmitia alegria para ele. Entretanto, por causa da sua desobediência, nós vamos perceber que esta desobediência ela trouxe consequências diretas relacionadas ao trabalho. Após a queda, diz a palavra, que o trabalho do homem então se passou a ser uma tarefa difícil, dura, penosa, fadigante. E é muito importante nós deixarmos claro que o trabalho ele não foi uma punição para Adão, né, porque o homem já trabalhava antes da queda. O trabalho ele não é uma maldição divina, mas ele recebeu uma parcela de maldição por causa do pecado. Infelizmente, muitos em nossos dias acreditam que o pecado ele foi uma punição por causa do erro do homem, por causa da desobediência humana. É interessante observar que a própria expressão trabalho provém de um termo do latim, que é tripaliar, ou seja, torturar com tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura antigo, com o qual se ferrava animais rebeldes. Então veja que daí veio a ideia de que o trabalho ele é como uma tortura para o homem. Esse termo, durante o decorrer dos séculos, ele foi evoluindo para esforçar-se, para laborear. Contudo, queridos, a ideia do trabalho como uma tortura surgiu justamente por esta compreensão equivocada da origem do trabalho. Algumas vertentes do cristianismo entendiam que este era um castigo imposto por Deus ao homem por causa da queda. Isso na Idade Média. Contudo, os grandes reformadores, eles buscaram resgatar o conceito de trabalho bíblico, o conceito bíblico do trabalho. E quando você começa a enxergar o trabalho pela perspectiva correta, pela perspectiva bíblica, você vai perceber que o trabalho ele passa a ter um outro significado. Você passa a enxergar o trabalho com outros olhos, você passa a vê-lo como uma forma de glorificar ao Senhor. Então é assim que nós devemos enxergar o trabalho. O trabalho não é um castigo por causa da queda do homem. Antes da queda, o homem já trabalhava. O trabalho é uma forma de nós glorificarmos a Deus. Deus criou o homem para o trabalho e uma maneira como nós o glorificamos é exercendo as nossas vocações. Mas uma terceira verdade que eu gostaria de destacar é que nós devemos realizar o nosso trabalho como se fosse para Deus. Este também é um ponto muito importante. Veja, nós mencionamos aqui que lá no Éden, Adão foi posto por Deus como seu representante, como seu mordomo. Ali ele deveria servir a Deus trabalhando na criação. Ele precisava cuidar da criação, potencializar, desenvolver os recursos da criação que Deus havia concedido a ele. E isso, queridos, não é nada diferente daquilo que nós fazemos hoje quando nós trabalhamos. Nós também somos mordomos de Deus e devemos estar conscientes disso. Em última instância, queridos, todos os homens são mordomos de Deus. Todos os homens vão prestar contas a Deus dos seus trabalhos, das suas responsabilidades, das suas vocações aqui neste mundo. É Deus o real empregador e todos os homens são seus empregados, ainda que muitos não reconheçam isso.
Mas veja, nós cristãos, nós entendemos esse princípio e nós entendemos que, como servos de Deus, nós servimos a Deus também por meio das nossas vocações. E ao fazermos isto, nós estamos fazendo para Cristo. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Veja, Paulo está dizendo que nós devemos fazer todas as coisas como para o Senhor, pois em última instância nós estamos servindo a Cristo por meio das nossas vocações. Seja você um faxineiro, ou um homem graduado, seja você uma dona de casa, seja uma engenheira, você pode trabalhar, seja qual for o serviço que você exerce, não é? Contanto que seja lícito. Todos nós somos mordomos de Deus e trabalhamos para Ele. E pelo trabalho que nós prestamos aqui neste mundo, diz o texto aqui da palavra do Senhor que nós receberemos a nossa recompensa. Então eu gostaria de concluir trazendo aqui algumas aplicações deste ensino para as nossas vidas. Primeiro, todos nós somos vocacionados ao trabalho. E sabemos que no cumprimento de nossa vocação estamos servindo primeiramente ao Senhor. Contudo, isso não deve nos deixar numa condição de presas fáceis para a manipulação, para a exploração. Devemos trabalhar dignamente e lutar pelos nossos direitos dentro das leis do nosso país, até o ponto em que essas leis não firam as Escrituras. Buscar uma melhor condição de realizarmos o nosso trabalho com mais eficiência, recebendo uma remuneração compatível com o trabalho que nós exercemos, não é algo errado, não é algo que a Bíblia condena. No entanto, queridos, ainda que o nosso trabalho não venha a ser reconhecido, isso não pode ser um pretexto para baixarmos a qualidade do nosso trabalho. Precisamos sempre entender que nós estamos servindo a Deus quando nós trabalhamos. Uma outra aplicação que é importante é que para nós reformados o trabalho é uma das bênçãos de Deus. E quando nós enxergamos isso à luz da realidade do nosso país, aqui o Brasil, nós podemos e devemos agradecer a Deus de forma ainda mais veemente, porque você sabe, nós vivemos em altos índices de desemprego. Então agradeça a Deus pelo seu trabalho. Terceiro, a maneira como nós trabalhamos fala muito a respeito da nossa vida espiritual. Se você é um crente em Cristo Jesus, alguém que teme a Deus e que busca viver de forma piedosa, você vai buscar trabalhar de forma que glorifique a Deus. Isso significa que você vai procurar fazer o melhor no seu trabalho, não servir apenas diante dos homens, servir à vista, como diz o apóstolo Paulo, mas entendendo sempre que o seu empregador maior é Deus. Você vai fazer o seu melhor, porque você entende que o seu trabalho é uma forma de você servir a Deus. Então, a maneira como você trabalha fala muito a respeito da sua espiritualidade. Mas eu gostaria de concluir trazendo aqui duas coisas que deveriam ser evitadas, duas atitudes que devem ser evitadas pelo cristão em relação ao trabalho. A primeira delas diz respeito à indolência, que é justamente muitas vezes nós nos portarmos de forma preguiçosa, desinteressada, como uma pessoa que faz o mínimo necessário. A indolência, queridos, é a atitude daquela pessoa que não busca exercer o seu trabalho como deveria. E nós precisamos sempre avaliar a nossa conduta, porque muitas vezes, ao longo do tempo, nós podemos começar a ter uma atitude assim. Nos acostumamos muito com o trabalho e aquela função acaba se tornando penosa e nós agimos de uma maneira indolente. Que essa não seja a nossa atitude, que não venhamos a ser trabalhadores preguiçosos, desinteressados,
que não busca fazer o melhor. Mas uma outra atitude que também deve ser evitada diz respeito à idolatria ao trabalho. Veja, esse é um outro perigo, que é justamente nós fazermos do nosso trabalho um ídolo, um Deus. Nós sacrificarmos outras áreas que vêm primeiro por causa do trabalho, sacrificarmos a nossa comunhão com Deus, sacrificarmos o nosso relacionamento familiar por causa do trabalho. Veja, Deus não nos deu o trabalho para ser Senhor das nossas vidas, não. Nós servimos a Deus por meio do nosso trabalho. Então, que nós possamos ter essa atitude correta para com o trabalho, entendendo que ele não deve ser um ídolo, mas um meio pelo qual nós glorificamos ao Senhor. Então, nós vamos aqui concluindo o nosso estudo a respeito do mandato cultural. Perceba, queridos, como Deus, na sua sabedoria, ele trouxe ali mandatos para o homem, que dizia respeito, por exemplo, o mandato do sábado dizia respeito à vida espiritual, ao seu relacionamento com o homem. Outro também, o mandato social dizia respeito ao relacionamento do homem com o próximo, com o seu semelhante. E, como nós vimos hoje, o mandato cultural que diz respeito ao relacionamento do homem com a criação, ao trabalho. Todas essas áreas da vida, nós vamos perceber que já havia ali no Éden mandatos para o ser humano. Que Deus nos abençoe, que Deus então aplique a sua palavra. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos abençoe. Amém.